No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Quarta-feira, 15 de setembro de 2021. O Jornal da CUT está no ar, traz hoje os seguintes assuntos. Empresas podem demitir por justa causa quem se recusar a se vacinar. A afirmação é da presidenta do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi. Em Brasília, manifestantes protestam contra a reforma administrativa. CUT centrais, entidades representativas, parlamentares e servidores de todo o país protestaram em frente à Câmara para denunciar os retrocessos da PEC 32 e exigir que deputados votem contra a proposta. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. www.cut.org.br. Enquanto a proposta de emenda à Constituição, a PEC número 32, da reforma administrativa, estava em análise na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, em Brasília, do lado de fora da casa, em frente ao anexo 2, centenas de lideranças sindicais e servidores públicos vindos de várias partes do país, além de parlamentares contrários à proposta, denunciaram, nesta terça-feira, os efeitos nefastos da reforma do governo de Jair Bolsonaro. O ato na capital federal, que fez parte da mobilização nacional Cancela a Reforma, foi organizado pela CUT e demais centrais sindicais e entidades que defendem o serviço público e os servidores das três esferas, seguindo protocolos, inclusive de segurança, para evitar a disseminação do novo coronavírus. Além de Brasília e várias outras cidades, atos também foram realizados. Em Brasília, o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, afirmou que a mobilização é histórica, porque reúne os servidores das três esferas, municipal, estadual e federal, em torno de uma única pauta: derrotar a PEC 32. Porque nesse momento tão difícil, o pior momento da história da classe trabalhadora, é muito sábio a unidade de todos aqueles que lutam por um Brasil melhor, pela retomada da democracia, do desenvolvimento. É tarefa de todo mundo. Que para mim é histórico na nossa luta de ter a unidade dos servidores municipais, dos servidores estaduais, federais, numa única pauta e de realizar um ato tão belo como esse aqui. Estamos dizendo a luta dos servidores contra a PEC 32, a luta dos companheiros e companheiras das estatais contra a privatização dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, do sistema elétrico. Não é uma luta dos servidores, é uma luta de toda a classe trabalhadora e é urgente a gente construir uma grande unidade de todos os setores, do setor público, do setor privado, em defesa do Brasil. E é urgente também, ao lado das mobilizações belas que a gente tem feito pelo Fora Bolsonaro, que é muito importante, que nós fizemos no dia 7, e agora no dia 2 de outubro também, uma tarefa importante de fazer grandes mobilizações no país pelo Fora Bolsonaro, mas também construir uma grande greve geral em defesa das estatais, contra a PEC 32, pelo emprego, contra a fome, e esse é o nosso grande desafio. Rodrigo Rodrigues, que é presidente da CUT no Distrito Federal, da CUT Brasília, explicou que a reforma significa a fragilização dos primeiros fiscais do uso dos recursos públicos. Ele deu um exemplo. A denúncia levada à CPI sobre irregularidades na compra de vacinas foi feita por um servidor público do Ministério da Saúde, que, independentemente da posição, é o primeiro fiscal, né? O servidor, nesse caso, é o primeiro fiscal da boa prestação do serviço público. Ele explicou que, sem a estabilidade, servidores ficam ligados a mandatos, aos governantes, propiciando, assim, a corrupção. Ele diz que é a PEC da rachadinha. Acontece que se um servidor público ele trabalha com a estabilidade, ele é um servidor público concursado de carreira, ele presta serviço à sociedade. A sociedade é o patrão dele e não o governante em questão. Sem concurso, os governantes podem contratar os servidores que vão virar, na verdade, reféns, né, dos governos, enfim, dos seus mandatos, o que propicia realmente a corrupção. O slogan "Se votar, não volta", criado durante a tramitação da reforma da Previdência no governo de Michel Temer, também deu o tom dos discursos nessa terça-feira e teve o propósito de alertar aos deputados que em 2022 haverá eleição e que eles serão lembrados por traírem os interesses do povo brasileiro caso votem a favor da PEC 32 da reforma administrativa. A mobilização foi tamanha que uma chuva de mensagens chegou às caixas de mensagens, né, nos celulares dos parlamentares. Na transmissão ao vivo, também feito pela TV Câmara, várias foram as manifestações contrárias à PEC 32 da reforma administrativa. A mobilização Cancela a Reforma continua nesta quarta-feira e nesta quinta-feira com visitas a parlamentares para pressioná-los a votarem contra a reforma administrativa.
Mundo do Trabalho. A presidenta do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, afirmou em entrevista ao Universo Online que trabalhadores e trabalhadoras que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 podem ser demitidos, inclusive com justa causa. A ministra argumentou que não se imunizar, mesmo tendo a vacina, pode comprometer o bem-estar coletivo, né? Não se imunizar, mesmo tendo a vacina disponível, né, para vacinação, pode comprometer o bem-estar coletivo, que é mais importante do que o direito individual de escolher tomar ou não a vacina. Ela disse o seguinte na entrevista: o direito da coletividade se sobrepõe ao direito individual, e se um empregado se recusa à vacinação, ele vai comprometer o meio ambiente de trabalho que necessariamente deve ser promovido por meio do empregador da forma mais saudável possível. Por isso que há uma justificativa que tem embasado decisões nesse sentido, no sentido da demissão com justa causa para aqueles que se recusam a tomar a vacina. A ministra fez uma ressalva: a empresa não pode demitir o trabalhador que não se vacinou por algum problema de saúde. Nesses casos, a empresa não deve demitir e deve permitir, sim, o trabalho remoto, disse a ministra. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.